Eu sou Lilian Rocha, sou analista clínica, mas desde pequena tenho uma paixão que são os livros e a música. Então, desde pequena eu comecei a me alfabetizar e comecei já a escrever algumas pequenas histórias, alguns contos. Era uma apaixonada por Agatha Christie, então eu escrevia contos com toda aquela questão do suspense. Depois veio a poesia e sempre as pessoas me pedindo, né, com relação se eu poderia escrever alguma coisa. Então naquela época se usava ainda carta, se mandava e-mail. Hoje em dia se manda muito pouco e-mail, mas naquela época se fazia dessa forma, né? Depois veio as redes sociais e daí comecei a colocar cada vez mais os meus poemas ali, né? Até que chegou um certo momento que algumas pessoas começaram a perguntar onde poderiam encontrar os meus poemas, os meus escritos, em algum lugar, né, que elas queriam realmente, né, onde estava publicado. Então, a partir mais ou menos de 2011, eu resolvi realmente focar na literatura e fui atrás desses, não digo um sonho, porque eu sempre me considerei uma escritora, mas a questão da publicação é muito importante, né? Então, em 2011, mais ou menos, eu comecei a ir a vários saraus e principalmente eu fui num sarau que se chama Sarau Supapo Poético, que hoje eu faço parte da coordenação, que é o Espaço da Poesia Negra, ponto negro da poesia, onde o protagonismo se dá para escritores e escritoras negras. Então, a partir dali surgiu uma temática para mim que é muito importante. Não que eu não escreva sobre vários aspectos, escrevo sim, mas eu acho que é fundamental que se coloque, enquanto ainda a gente perceber numa estrutura de uma sociedade onde existem alguns tipos de preconceitos, e o racismo é um deles, que é necessário se colocar, então, o protagonismo negro, né? Então, dentro dessa minha literatura, eu tenho alguns livros lançados com relação a isso, né? O primeiro livro foi A Vida Pulsa, Reflexões, Poesias e Reflexões, foi lançado em 2013, e que traz um aspecto geral, né, um pouco sobre as questões do dia a dia, mas também um pouco dessa questão do protagonismo negro. Depois veio o livro Negra Sou, em 2016, que é um livro realmente que fala da questão do feminino, em relação a todas as questões que essas mulheres passam e se encontram e como se veem, né? Depois veio o Menina de Tranças, que foi lançado em 2018 pela editora Alternativa e que traz todo é um amadurecimento, porque é uma caminhada. O Menina de Tranças, ele fala num contexto de trazer essa menina, né, que pode ser eu, pode ser qualquer outra, que passa por todos os passos da menina criança, da menina adolescente, da menina mulher e, por que não, da menina militante. E esse processo ele é descrito através de versos, né, e através também de prosa poética. E é importante assim eu colocar isso porque muitas crianças, eu escrevo para adultos, mas crianças, adolescentes, idosos vieram conversar comigo porque através desse livro começaram a passar para os seus filhos, para os seus netos, para os seus adolescentes, porque acharam que era um livro que poderia trazer para esses leitores um formato de tratar sobre esse assunto da mulher no seu instante de descoberta, ou tornar-se negra, numa sociedade que a gente sabe o quantas dificuldades que as mulheres sofrem dentro dessa sociedade, né? Então, o quanto era importante. Então, esse livro foi um marco. Ele foi finalista do prêmio Minuano, aqui em Porto Alegre, né, no ano de 2019, na categoria Poesia, e foi o vencedor do Prêmio Independente de Literatura da Academia de Letras do Brasil, Rio Grande do Sul. Então é um livro que eu tenho muito carinho pelo fato que ele traz situações em que as crianças trançam a sua vida junto com todo um permear que vai desde a fase da infância até a adolescência, fase adulta, até chegar ao momento de descoberta de quem realmente se quer ser, né? E a literatura, para mim, como eu falei, desde muito cedo, foi muito importante. Eu acho que todas as pessoas têm que ter a percepção o quanto a literatura nos possibilita a imaginação, a capacidade criativa, a capacidade de se embasar em alguma coisa e poder seguir adiante.
E a minha literatura ela é feita sempre com uma questão reflexiva. Eu acho, se quem leu meus poemas, quem leu os meus escritos, eu tenho escrito ultimamente algumas narrativas curtas, vai perceber que eu tenho essa intenção, que a pessoa possa ler e parar um instante e se dar conta de que forma pode modificar alguma coisa em minha vida, de que forma essa escrita pode permear em algum momento fatos que acontecem comigo ou que no futuro podem vir a acontecer. E eu sou apaixonada por livros, então desde pequena eu me lembro que meu pai chegava em casa e trazia gibis, né? E foi através dos gibis que eu comecei a ler toda, depois vieram os cânones, e depois veio, como adulta, poder escolher realmente a leitura que eu gostaria de ter a subjetividade, a minha subjetividade mais presente, né? Então comecei a ler muito mulheres, comecei a ler muito escritores negros e escritoras negras, onde são retratados com toda a sua subjetividade, né? Não como com estereótipos, mas sim com a realidade que nós enfrentamos e encontramos na nossa sociedade brasileira. E o quanto isso é fundamental. É um livro de poesia, sim, mas é um livro que algumas pessoas falam, pô, mas ele tem algo de diferente, ele não retrata muitas vezes o lírico, né, Lilian? É muitas vezes focada e coloca muito de forma contundente algumas coisas, né? E coloco mesmo assim, como foi quem fez o prefácio, que eu tenho um grande carinho, que foi a pretonilha Beatriz Gonçalves e Silva, professora doutora, né? E que diz assim: os poemas de Lilian Rocha têm força política, movem quem os lê a indignar-se, a pensar, projetar uma sociedade sem racismo, sem machismo, em tom direto, delicado, veemente ou agressivo. A poesia de Lilian Rocha desafia seus leitores a engajar-se na construção de um futuro para uma sociedade brasileira, que afirme a negritude da nação. Desafio não só para negros e negras, também para todos os brasileiros. É o que eu digo, né? Na realidade, eu comecei a escrever para adultos, só que daqui a pouco eu me dei conta que são assuntos que são pertinentes a todas as faixas etárias e a todos os gêneros, né, na realidade. Porque se nós fazemos parte de uma sociedade, e todos nós fazemos parte de uma sociedade, nós temos que termos aspectos que nos favoreçam a refletir sobre ela, né? E nada mais importante que os livros para trazer essa colaboração, essa reflexão, né? Seja através da poesia ou através da prosa. O que interessa realmente é que as pessoas possam entrar por essas páginas e se deliciarem com o que vão encontrar. E poderem, ao mesmo tempo que se deliciarem, né, poderem se permitir, em algum instante, penetrar nesse mundo novo. Porque a leitura traz também isso. Né? Muitas vezes a gente entra em contato com coisas que a gente nem imagina, ou vivencia coisas que a gente nem imagina e que talvez nunca vá vivenciar realmente, mas através da leitura nos permite ir a um mundo muito mais diferenciado e nos proporciona, então, ter o conhecimento. E através do conhecimento, o conhecimento tem poder, a palavra tem poder. E só aquele que tem o conhecimento da palavra é aquele que pode, muitas vezes, se colocar frente ao outro e poder se explicar, se colocar, expor a sua opinião. Se a gente não tem condições de compreensão, né, que no momento que a gente pega um livro e a gente consegue compreender o que ele nos dá, nós temos também condições de chegar para alguém, conversar e nos colocarmos como cidadãos. Então, é fundamental a leitura. Os temas que eu realmente escrevo, né, nesses 3 livros, eu coloco mais a questão da mulher, do protagonismo negro, mas escrevo sobre outras coisas também, sobre o cotidiano, sobre o movimento político que a gente encontra por aí, mas também em outros livros, que não esse, mas a questão histórica do Rio Grande do Sul, né,
onde moravam os negros do Rio Grande do Sul, o que eles faziam, onde trabalhavam na década de 30 até a década de 50, e também participo de várias antologias poéticas, né? São mais de 40. Há pouco também, com relação, como eu falei antes, o Sarau Supá Poético, nós temos um livro onde eu fui a organizadora, Preta Essência, estamos lançando agora o Aquilombados, que traz um pouco também dessa literatura negra brasileira, que é um conceito do poeta Curti Silva, que é de São Paulo, que traz esse contexto dessa diáspora, dessa literatura da diáspora tão importante, que muitas pessoas ainda não conhecem e que é fundamental conhecer, principalmente quando nós temos uma lei aqui no Brasil, que é 10.639, que traz essa questão que é importante que nas escolas se conheça um pouco mais sobre a história afro-brasileira, né? Então, o quanto essa literatura ainda tem a ser descoberta e ser reconhecida como algo que tem que ser implementado em vários locais. Então, eu gostaria de encerrar lendo um poema, né, do nosso livro aqui, do meu livro Menina de Tranças, que tem uma capa lindíssima, por sinal. Essas tranças que traçam os nossos fios da história. E eu vou ler um dos últimos que fala justamente sobre isso. Tranças 2. Tranças são tecidas e podem ser desmanchadas no percurso. Estive perto, estive longe, trançando o meu caminho. Estradas retas e labirintos. Sempre procurei saídas com os meus pés, firmes em minha história, com a mente livre, orgulhosa da minha trajetória. Posso olhar para trás e sentir as mãos de minha mãe, emanadas nas mãos de minha avó. Vou continuar a trançar histórias regadas em minha memória e no aqui e agora.